Amém, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, com muita alegria e satisfação que eu estou aqui com vocês. Pode ter certeza que o que Deus tem guardado para a tua vida nessa noite, você vai sair daqui com ela em nome de Jesus. Deus, Ele não trabalha com acaso, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Amém? Vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus, sem delongas, vamos ao que interessa. Glória a Deus. Eu quero ler com vocês a palavra de Deus, Evangelho de São João, capítulo 14, 16 e 17. Que o Senhor possa falar ao nosso coração nessa noite. Hoje é uma noite de avivamento. Vamos lá? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. Verso 17. E o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. Amém? Semana de Pentecostes. O pastor falou muito bem aqui sobre o que é o Pentecoste. Essa festa tão tradicional. Essa festa, se a gente for ver lá no livro de Levítico, a partir do capítulo 23, Deus estabeleceu 7 festas para Israel observar. Ou seja, Israel tinha que observar aquelas 7 festas, e uma delas, a 4ª festa, era exatamente a festa de Pentecostes, a festa da colheita. 3 festas antecediam e 3 eram depois de Pentecostes. A festa de Pentecostes era a festa central daquelas festas estabelecidas por Deus. Ou seja, por ela ser central, isso mostra a importância dela, o significado que ela tinha nos dias atuais, e que se cumpriu depois, lá em Atos 2. Mas a festa de Pentecostes, eu gosto de falar desse tema, do Espírito Santo em especial, porque a festa de Pentecostes, ela não existiria se não tivesse a descida do Espírito Santo. O que faz sentido, o que traz sentido, ou melhor dizendo, o que dá sentido à festa de Pentecostes, foi a descida do Espírito Santo. Não existe Pentecoste sem o Espírito Santo. Não existe Pentecoste sem a descida desse Espírito. Não existe Pentecostes sem morte e ressurreição de Cristo. Eu quero declarar e profetizar sobre a sua vida nessa noite, e dizer que hoje é uma noite de avanço espiritual. Amém? Não, talvez você não entendeu. Hoje é uma noite de avanço espiritual. Aleluia! Deus vai nos pegar hoje aqui. Deus vai mostrar onde precisamos mudar, onde precisamos melhorar. Deus vai nos tirar da zona de conforto. Deus vai mostrar esse ponto cego que você não consegue enxergar. Pentecostes só existe por causa da descida do Espírito Santo. Jesus, no entardecer do seu ministério, no seu ministério público, ele chama os discípulos para uma conversa. Sabe assim um pai quando chama um filho para uma conversa? Uma conversa séria, um conselho de vida. Geralmente nas refeições lá em casa eu converso muito com os meus filhos. É hora de doutriná-los, é na mesa, na hora da refeição. Eu converso muito com eles.
Jesus, no entardecer do seu ministério público, ele chama os discípulos para uma conversa, ele chama os discípulos para um bate-papo, e ele começa a conversar com os discípulos a respeito do Espírito Santo. Se você lê o capítulo 14 de João, quando lá atrás ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Aqui mais adiante, agora no versículo 17, 16 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará, eu gosto da versão que diz, outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. É como se Ele quisesse preparar o estado emocional e espiritual dos discípulos. Olha, eu estou para partir, em breve, mas eu não vos deixarei órfão. Irmãos, a vida de um órfão é muito triste. Eu quase chorei hoje vendo a despedida do filho do Bruno Covas, um menino de 15 anos, eu com um filho de 14 anos, pastor, eu quase chorei vendo a despedida do filho do prefeito de São Paulo que morreu. A vida de um órfão, como é triste. Jesus preocupado com a orfandade, Jesus preocupado com os discípulos ficarem só, Ele preparou os discípulos e disse: olha, vocês não vão ficar só, eu vou enviar um outro Consolador. A caminhada com vocês foi bacana, foram 3 anos de convivência, de discipulado, de práticas ministeriais, foi muito bom tudo isso, mas eu já cumpri o propósito, eu tenho que voltar, eu tenho que subir, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão, eu enviarei um outro Consolador, e esse Consolador, ele está aqui nessa noite. Esse Consolador, ele vai nos pegar de jeito hoje aqui. Esse Consolador, ele sonda os nossos corações. Esse Consolador viu como você chegou hoje aqui, talvez arrastado. Esse Consolador viu como você entrou hoje aqui por essas portas. Esse Consolador, ele está aqui para dizer para você hoje: eu estou contigo. Eu não estou contigo apenas por alguns dias, eu não estou contigo apenas por algumas semanas, mas eu estou contigo até a consumação dos séculos. No Velho Testamento, o Espírito Santo, ele vinha apenas para realizar uma obra específica. É de conhecimento de todos que no Velho Testamento o Espírito Santo, ele não habitava nos profetas, ele não habitava nos patriarcas, ele não fazia morada nos patriarcas, nos profetas, nos sacerdotes, nos homens de Deus. Por mais que eles fossem abençoados, por mais que eles fossem profetas, mas no Velho Testamento em nenhum momento você verá o Espírito Santo habitando naqueles homens. No Velho Testamento, na Antiga Aliança, o que acontecia? O Espírito de Deus vinha, habitava sobre eles, vinha sobre eles, descia sobre eles, capacitava para uma obra específica e depois voltava. Mas não fazia morada, não estava dentro deles. Em todos os grandes homens da Bíblia, se a gente for passear aqui, a gente vai ver que quando Deus queria executar uma obra, quando Deus queria fazer alguma coisa, mandava o Espírito dele, capacitava, dava habilidade, instruía, a pessoa executava a obra e depois o Espírito, ele voltava. Eu vou rapidamente falar aqui de alguns personagens para a gente discorrer no sermão. Vejamos primeiro aqui um exemplo. Assim foi com Bezaleel.
quando escolheu para ser o artesão do tabernáculo, conforme está lá em Êxodo 31, versos 2 ao 5. Olha o que Deus diz: eu escolhi a Bezaleel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística, para desenhar, executar trabalhos em ouro e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo artesanal. Ou seja, na construção do tabernáculo, o Espírito de Deus veio sobre Bezaleel e dotou ele de um conhecimento, de uma destreza, que ele construiu tudo para a decoração e um dom natural. Ali foi uma ação de Deus. O Espírito de Deus veio sobre ele, se apoderou dele e ele executou aquela obra. Quando Deus tinha uma obra para executar, toda vez ele fazia isso. Assim também foi com as 70 autoridades, os líderes de Israel, conforme Números 11, 25, diz: o Senhor desceu na nuvem e lhes falou, e tirou do Espírito que estava sobre ele, e pôs sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Era para um momento, era para uma circunstância, era para uma ocasião. O Espírito de Deus veio, se apoderou dos 70, da liderança de Moisés, eles profetizaram. Depois o Espírito se retirou deles e eles começaram a tocar uma vida normal como antes. É diferente de nós, é diferente dos dias atuais, é diferente dos dias de hoje. Vamos caminhar, quem mais? Assim foi com Josué, ao receber a imposição de mãos de Moisés, conforme Deuteronômio 34, 9. Ora, Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés veio, colocou a mão sobre a cabeça de Josué, impetrou uma bênção, profetizou. O Espírito de Deus veio, se apoderou de Josué e ele executou a obra. Depois subiu, não ficou. Assim também foi com Gideão, Juízes 6, 34. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele com um toque de trombeta convocou a todos para segui-lo. Até para tocar trombeta, irmãos, até para tocar o chofar tem que estar cheio do Espírito Santo. O Espírito veio e capacitou. Assim foi com Jefté, Juízes 11, 29. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté, que atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa de Gileade, e daí avançou contra os amonitas. Deu a vitória na guerra contra os amonitas. Por quê? Porque o Espírito de Deus habitou em Jefté. A gente vai caminhar. Em todos esses homens, em todos esses personagens bíblicos, ninguém conseguiu fazer nada com a força do seu braço. É engano, meu irmão, é loucura, é insensatez o crente tentar fazer as coisas com a força do seu próprio braço. Desista. Se você tem um projeto, se você tem um sonho, se você tem alguma coisa para fazer, para executar, não se esqueça de convidar o Espírito Santo para caminhar com você. Por mais que você seja capaz, por mais que você seja inteligente, por mais que você tenha estrutura, por mais que você tenha recursos, nunca ouse fazer nada sem a companhia do doce Espírito Santo. Assim foi com Otoniel, Juízes 3, 9. Mas quando clamaram ao Senhor e eles levantaram um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou, Deus, através do clamor, levantou um libertador. O Espírito veio sobre Otoniel, se apoderou dele.
Assim foi com Davi. Em 1 Samuel 16:13, Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Em todos eles, em todos, o Espírito de Deus veio, se apoderou, e eles fizeram uma obra específica. Conforme vimos em todos esses homens do Antigo Testamento, o Espírito vinha e se apoderava. Agora tem um grande detalhe. No Novo Testamento, com a vinda de Jesus, isso mudou. Aleluia! No Velho Testamento ele vinha, executava a obra e voltava. No Novo Testamento, com a vinda de Jesus, isso mudou. Amém? Com a vinda de Jesus, depois da sua morte e ressurreição, Deus mandou o Espírito Santo para habitar no homem, para morar no homem. Irmão, é um motivo de muita alegria e satisfação você ser casa de Deus, você ser morada de Deus. Por isso que devemos ter uma vida santa, irrepreensível, uma vida limpa, porque o que habita aí dentro de você é o Espírito Santo. Ele veio e fez morada. Que você nessa semana de Pentecostes, que a sua oração seja: Deus, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Ou mais do que isso, eu quero que o teu Espírito Santo faça morada em mim. Eu quero sair daqui transbordando, eu quero rodopiar no poder, eu quero profetizar, eu quero falar em línguas, mas mais do que isso, eu quero ter uma vida cheia do teu Espírito Santo. Aleluia! Porque não adianta você vir aqui, eu vim aqui, sermos cheios, transbordarmos e na segunda-feira continuarmos com a vida errada. Não adianta eu profetizar, rodopiar e amanhã ter uma vida toda errada. Eu me preparei para estar aqui. Eu fiz maratonas de jejum, de oração, de estudo bíblico. Mas eu não fiz isso, não é só porque vim aqui. Isso tem que ser o meu estilo de vida. Você certamente se preparou para estar aqui. Você certamente orou e disse: Deus, fala comigo nesse congresso. Você certamente orou e disse: Deus, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ser ministrado. Mas que isso não seja apenas uma oração para barganhar com Deus, mas que seja um estilo de vida seu. Que a sua vida devocional venha fazer toda a diferença, meu irmão. Porque com a vinda de Jesus, Ele veio e se cumpriu a promessa, lá em Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo, a promessa veio e se cumpriu, e Ele habita entre nós. Agora o mais triste de tudo isso é, sabe o quê? É saber que embora Ele tendo vindo habitar entre nós, ainda existe muitos crentes vazios do Espírito Santo. É triste saber que Ele está sendo dado de graça, derramado, e tem muita gente que ainda tem uma vida vazia. Vive no conformismo, se alegra, se contenta com o culto de domingo. Pessoas que vivem no raso, na superficialidade. Pessoas que não têm sede de Deus, que não querem mergulhar nas águas profundas. Pessoas que se contentam apenas com um sermão de domingo, que não lê a Bíblia durante a semana, que não ora, vivem de carona dos outros, dependem das intercessões da igreja e dos irmãos. Eu falei com alguns pastores
Sou secretário do Conselho de Pastores. Eu atendo e lido com mais de 2.000 pastores no estado de Minas Gerais. Deus deu uma peneirada na pandemia nas igrejas. Aqueles crentes meia boca, que viam a igreja como um point, como um lugar para frequentar, bater papo, fazer network. Deus deu uma peneirada. Só estão aqui os sedentos de Deus. Só estão aqui aqueles que querem ter vida com Deus. Só estão aqui aqueles que têm compromisso com o Senhor. Só estão aqui aqueles que disseram: Senhor, fala comigo essa noite. É difícil, irmãos, um cristianismo sem Espírito Santo. Na verdade, eu digo que é impraticável. É impraticável um cristianismo sem o Espírito Santo. Não existe cristianismo sem Espírito Santo. Na verdade, ele se torna impraticável. Não tem como você resistir ao pecado sem a presença do Espírito Santo. Agora, por que falar desse Espírito? Qual a necessidade desse Espírito? Embora ele tenha vindo habitar, mesmo crentes carentes, necessitados, por que buscar esse Espírito Santo? Agora, por que você busca ele? Para gerar os frutos do Espírito. Diga comigo: para gerar, não, pode melhorar, para gerar os frutos do Espírito. Agora, como identificar um crente cheio do Espírito Santo? É pela roupa? É pela irmã do cabelo que vem aqui, que nunca cortou? Com todo respeito, quem usa isso? Como é que conhece um crente cheio do Espírito Santo? É pelo tamanho da Bíblia do peito? Como conhece um crente cheio do Espírito Santo? Como você, ainda mais nos dias de hoje, como se identifica um crente cheio do Espírito Santo? Mateus 7:20. Assim, pelos frutos vocês os conhecerão. Irmãos, o cara pode plantar bananeira, cuspir fogo, orar e paralítico andar, mas se os frutos dele for fruto de picareta, é pelos frutos que a gente conhece o crente, irmãos. É pelo testemunho que você dá no seu local de trabalho que se conhece um crente. Não adianta você querer forçar a barra, trazer todo mundo para a igreja, ficar pregando o tempo todo lá no trabalho e dar mau testemunho. Não, não, não. São os frutos. Nós somos uma carta viva. O nosso comportamento, as nossas atitudes é a nossa maior pregação. Você quer ganhar o seu vizinho para Jesus? Você quer ganhar seu colega de trabalho para Jesus? Mostre frutos do Espírito. Como isso? Gálatas 5:22 fala sobre isso. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Irmãos, eu não consigo entender, eu não consigo uma pessoa que diz que é cheia do Espírito Santo, mas é uma pessoa destemperada, bipolar. Eu não consigo entender, perdão, desculpa, eu não consigo entender como que uma pessoa, ela é cheia do Espírito Santo e ela não consegue ter domínio próprio. Ah, me segura, pastor, me segura, que se eu pegar esse cara eu parto ele no meio. Eu não levo desaforo para casa. Tem alguma coisa errada. Um dos frutos do Espírito é domínio próprio. A vontade de dar um pescoção pode vir, que você é carne, corre sangue aqui, mas o Espírito te doma. Você até ora: Pai, a vontade é de dar um soco na cara desse cara, mas me segura aqui, Espírito Santo, senão eu vou partir para cima. E rangindo os dentes, mas o Espírito domina.
um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Como mais a gente conhece uma pessoa cheia do Espírito Santo? Quando ela começa a gerar esses frutos. Agora, o Espírito Santo, ele é importante na vida do crente, para quê? Pergunta comigo, para quê? Para que o Espírito Santo ele é importante na vida do crente? Primeiro, para consolar. Consolar. Verso 16: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito Santo é importante para consolar nos momentos de cruz, irmãos. O Espírito Santo é importante para consolar nos momentos de calvário, nos momentos de luta, nos momentos de tribulação, de angústia, de perturbação, de tristeza na alma. Sabe aquele dia que você está sem nenhuma perspectiva de vida, aquele dia que dá vontade de largar tudo, de chutar o balde? Será que só eu que sou pecador e penso assim? Sabe aquele dia que você amanhece azedo, que só em a esposa ou o filho olhar para você, você amanhece da pá virada, mas aí o Espírito Santo vem e te traz paz? Antes de você abrir o WhatsApp, antes de você ver as notícias, eu pergunto para muitos crentes que me procuram no gabinete, eu pergunto: que voz você está ouvindo? Quem está ministrando ao seu coração? Você é ministrado pelo Bom Dia Minas, lá no caso em Belo Horizonte? Ou você é ministrado pelo Bom Dia Jornal aqui da manhã? Como é que é a sua vida de devocional? A vida do cristão cheio do Espírito Santo passa por uma vida de devocional, irmãos. Quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz, depois de abrir o olho, claro, é ir para os pés de Jesus. Bem, no meu tempo que eu aprendi era assim. Só que hoje, essa vida de ativismo, de tecnologia, de tanta coisa, a gente acorda, a primeira coisa é ver o status do Instagram, ver as mensagens do WhatsApp, aí chega uma coisa, chega outra, aí acabou o dia, aí a gente não gasta tempo com Deus. Amanheceu o dia, vai para a sua vida devocional, leia um capítulo, leia um salmo, faz ali 5 minutos de oração que seja, pelo menos, comece o seu dia na presença de Deus. Porque se você está abafado, o Espírito Santo vem sobre você e começa a trazer paz no seu coração. Se você está com o coração pesado, angustiado, o Espírito Santo começa a ministrar no seu coração. Você amanhece o dia sem saber o que fazer. Deus, o que será hoje? Eu tenho tantos compromissos pesados, eu tenho tantas contas para pagar, tantos boletos, eu tenho que resolver uma situação, eu tenho que tomar uma decisão importante, tem uma demanda lá da empresa, eu tenho que mandar alguém embora, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fechar um contrato. Ô Espírito Santo, me dá direção. Eu estou angustiado, me consola. O Espírito Santo, irmãos, ele é importante na vida do crente para consolar, ele serve também para consolar. Segundo, o Espírito Santo é importante para quê? Para convencer. João 16:8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, é o Espírito Santo que convence o pecador. A igreja hoje evangélica brasileira, ela está muito ativa na mídia. Nós invadimos a mídia, nós temos um poder de fogo muito grande, mas o que atrai pecador para Jesus é o Espírito Santo. O maior marqueteiro da igreja chama-se Espírito Santo. A igreja pode ter uma estrutura excelente, pode ter mídia, pode ter tudo, mas na hora do apelo, é o Espírito Santo que vai lá e crava naquele coração carente, e faz ele ver a vida miserável e pecador que o cara tem, e ele reconhece a sua pequenez, a sua insignificância. É o Espírito Santo que convence e que faz ele vir no altar de Deus, chorando, rendido aos pés do Senhor, porque essa obra, só quem pode fazer é o Espírito Santo.
Minha irmã, você pode orar e insistir com o seu marido. Meu irmão, você pode orar e insistir com o seu cônjuge, mas deixa eu dizer uma coisa: só quem vai fazer a obra e convencê-lo é o Espírito Santo. No dia que você parar com esse ativismo religioso, querer converter ele na marra e se render ao Senhor e dizer: Senhor, eu entendo, eu reconheço o teu senhorio, a tua grandeza, eu me rendo, faz a obra e converte, Senhor. É o Espírito que convence, não é você. Nós queremos mudar as pessoas na marra, mas quem convence é o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, o amor dele é tão grande que nos constrange. Outro dia, um irmão chegou para mim e disse: pastor, eu não sei mais o que fazer com a minha esposa, eu aconselho ela para não vestir umas roupas indecentes. Eu disse: varão, ele falou assim, já deu vontade de dar um sacode ai 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 nela, umas pancadas, mas eu disse: varão, você já conversou numa boa? Já. Você não vai bater. Ore a Deus. Ore. Fala: Espírito Santo, constrange a minha esposa com aquelas roupas que ela veste. Espere em Deus. Um belo dia ele chega para mim numa alegria e disse: pastor, você não sabe o que aconteceu. Eu estava arrumando para uma festa, minha esposa chegou lá na sala toda alegre e disse: amor, eu fui pôr aquela roupa que eu gostava, aquele vestido, e eu fui para a frente do espelho e eu me senti tão vulgar. Ele olhou assim para mim, eu disse: olha. Ela disse para ele: eu me senti tão vulgar, como eu, uma mulher velha já, mãe de tantos filhos, andando desse jeito indecente, provocante, sensual. Irmão, porque quando o Espírito Santo toca, ninguém consegue resistir o Espírito Santo. Eu posso gritar, eu posso xingar, eu tenho um filho de 14 anos, como é difícil, mas eu oro para que ele tenha um encontro pessoal com o Senhor. Já mandei para Jocum, para retiro, para acampamento. Meu filho é uma bênção, eu faço tudo para envolver ele, mas enquanto ele não tiver um encontro pessoal com Jesus, enquanto o Espírito Santo não der uma chacoalhada nele, enquanto ele não viver a experiência dele com o Senhor, tudo que eu fizer é em vão. De repente você tem orado para alguém, pede para o Espírito Santo convencer, tocar, não é pela força do seu braço, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Para que mais o Espírito Santo serve? Para ensinar. João 14, 26, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disse. É o Espírito Santo que ensina, irmãos. Por que você vê um novo convertido, pouco tempo de igreja, pondo muitos crentes no bolso, sabendo mais Bíblia do que crente velho de igreja? Porque o Espírito Santo ensina. Ele mete a cara na Bíblia, o Espírito Santo traz a memória. É o Espírito Santo que ensina a igreja, é o Espírito Santo que corrige a igreja, é o Espírito Santo que usa o anjo da igreja para doutrinar a igreja. É obra do Espírito. Para que mais? João 14, 17, para habitar, conforme lemos. Para que mais serve o Espírito Santo? Para dar frutos. Gálatas 5, 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz e paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É como se fosse uma laranja com 7 gumozinhos. Agora, há crentes que são semelhantes àquela figueira infrutífera, aquela figueira que Jesus teve fome e foi procurá-la, e chegando lá não tinha nenhum fruto. Essa semana de Pentecostes aqui vai ser a semana do Senhor nos poldar, para a próxima estação você dar muitos frutos.
Essa semana de Pentecostes aqui vai ser a semana que o Espírito Santo vai nos poldar, tirar aquilo que está obstruindo o nosso relacionamento com Deus. O Espírito Santo vai te convencer que essa pornografia na internet está acabando com a sua vida espiritual. O Espírito Santo vai te convencer, quando você for todo sedento, com o dedinho lá, para dar o clique, o Espírito Santo vai te constranger e dizer: não, não é isso que eu tenho para você. Tudo é obra do Espírito Santo. Para que mais que o Espírito Santo serve? Para santificar. 2 Tessalonicenses 2,13: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e na fé e na verdade. Irmãos, é o Espírito Santo que nos santifica. Sem Ele a gente não consegue resistir o pecado. Sem Ele você não consegue dizer não para as propostas do diabo. Você só consegue ter um namoro santo. Ei, moça, rapaz, você só consegue ter um namoro santo se você e esse rapaz for cheio do Espírito Santo. Caso contrário, agora não basta só um ser cheio do Espírito Santo, não. Porque de repente só a moça quer se envolver, é cheia do Espírito Santo, e o rapaz é gaiato. Quando a mão boba começar a operar, ela: epa, aqui não, eu sou templo do Espírito Santo. O Espírito Santo serve para santificar. Eu não entendo como tem crente que não consegue viver uma vida plena em Deus. Agora, vejamos quais são os deveres para com o Espírito Santo. Primeiro, encher-nos dele. Efésios 5,18: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Irmãos, isso aqui é uma ordem imperativa. Quando ele diz: não se embriagues, não vos embriagueis, mas antes sejais cheios do Espírito Santo, é uma ordenança. O crente que não é cheio do Espírito Santo, ele está em pecado, irmãos. Ah, pastor, como que eu sei que sou cheio do Espírito Santo? Eu tenho que estar rodopiando? Nem sempre. Rodopiar às vezes é bom, né? Manto é bom, eu gosto. Hoje eu sou batista, mas eu nasci no fogo, no manto, no Xeneguébias, e é bom demais. Mas o que caracteriza é você andar na presença de Deus. Eu não consigo entender como tem crentes que não têm o Espírito Santo. Que mais? Qual que é o meu dever como cristão? Qual a minha obrigação com o Espírito Santo? Não entristecê-lo. Você já orou hoje: Senhor, será que isso te agrada? Senhor, será que isso te agrada? Será que esse meu relacionamento está entristecendo o teu Espírito Santo? Será que essa minha maneira de fazer negócio, passando os outros para trás, não está te entristecendo não, Espírito Santo? Será que a minha conduta de vida, Espírito Santo, não está entristecendo o Senhor? Faz uma avaliação nessa noite. Antes da gente ser cheio do Espírito Santo, precisamos preparar um ambiente, precisamos santificar. Que nessa noite o Espírito Santo te pegue e te convença aonde você precisa mudar, em que área da vida você precisa mudar, onde você precisa melhorar. Eu vi aqui o pastor solicitando pessoas como voluntário para trabalhar na TV. Se disponha, pastor, eu estou aqui, eu quero ajudar, quero participar. Eu não estou no ministério A nem B, eu não tenho dom nem talento para isso, para aquilo outro, mas eu sirvo para pegar uma câmera, para puxar um cabo, ser um cabo-man, trabalhar na mídia da igreja, trabalhar nisso. Eu quero me envolver, eu quero dar fruto, eu quero participar. Eu não aguento ficar nessa coisa só de banco, eu quero me envolver. O crente cheio do Espírito Santo, ele não consegue ficar parado. Ele se envolve, ele procura o pastor, ele procura o anjo da igreja. O que tem para me fazer? Eu quero me envolver, eu quero trabalhar. Eu não aguento ficar parado. Tem muitas pessoas que o Espírito Santo não habita mais nela, e de tanto ela entristecê-lo,
de tanta, irmãos, saiba de uma coisa, o Espírito Santo, ele é sensível, não é dodói não, é diferente, ele é sensível. A sensibilidade do Espírito Santo, quando tem cheiro de pecado, ele se afasta. Terceira coisa de meu dever como crente com o Espírito Santo, não extingui-la. 1 Tessalonicenses 5,19, não apaguem o Espírito Santo é uma chama que não pode ser apagada. Deus, será que essa chama está sendo apagada? Deus, será que essa chama está diminuindo? Me faz voltar ao primeiro amor, Senhor. Oh, que saudade dos meus tempos de novo convertido, que eu era tão envolvido, que eu tinha tanta sede com as coisas de Deus, eu me relacionava com Deus como se fosse uma pessoa próxima. Traz, resgata, acende essa chama. Você orava, você mal começava a orar, a abrir a sua boca, você já sentia a presença de Deus perto de você. Agora você ora, é um vazio, é uma coisa seca, é uma coisa sem sentido, nada mais te motiva. Talvez você perdeu o prazer nas coisas do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, hoje é noite de avanço espiritual. Hoje é uma noite de você dizer: Senhor, me pega, eu quero ser cheio. Agora, para caminhar para os finalmente, vemos o Espírito Santo na Bíblia como alguns símbolos. Primeiro vemos o Espírito Santo como água. João 7,37. Jesus chega no último dia de uma festa, só que hoje aqui é o primeiro. É como se Jesus chegasse no próximo domingo, só que ele já chegou, ele já está aqui. No último dia de uma festa, e ele exclama em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba. Ele estava no cenáculo, cheio de religiosos, cheio de homens presos à liturgia do culto, cheio de formalidade. Ele chega para eles e diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Ele não disse: quem tem sede, venha e examine a água. Ele não diz: quem tem sede, venha e põe a mão nela. Ele não diz: quem tem sede, venha se molhar nela. Ele disse: quem tem sede, venha a mim e beba. É para beber, meu irmão. É para beber, não é para pôr o pé, a mão não, é para beber. É para estar dentro de você. Quando você abrir a boca para aquele vizinho endemoniado, ele vê o Espírito Santo na sua vida. Quando você abrir a boca e falar de Jesus, o pecador se constranger, ficar envergonhado com a prática de vida que ele leva, só por causa da presença do Espírito Santo que habita em você. Irmão, não tem nada mais lindo do que ver um crente cheio do Espírito Santo. Não tem nada mais lindo do que isso. A pessoa pode ser simples, de pouca leitura, mas quando uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela abre a boca, ela é diferenciada. A unção é tão grande que paralisa e você acaba ouvindo, tendo que ouvir. É irresistível. Ele chegou e disse: venham a mim e beba. Centenas de judeus que estavam ali observando aquela celebração de rituais,
para ver se pegava Jesus em contradição, ele disse: tem sede? Vem a mim, beba. Você não veio nessa noite para observar, você veio para ser cheio. Você não veio essa noite para simplesmente ver um pregador, você veio nessa noite para beber, para sair daqui embriagado. No mundo saíamos carregado, no mundo virava a noite na festa, não saía do boteco, copo sujo, como diz lá em Minas. Hoje você vai sair daqui arrastado, mas é pelo poder de Deus. Aleluia! Beba, meu irmão, aproveite que a cachoeira da graça está sendo derramada nessa noite. Diga: pega eu, Jesus. Que mais? O Espírito Santo, ele é comparado na Bíblia, ele é comparado como azeite. Eclesiastes 9:8: esteja sempre vestido com roupas de festas, e unja sempre a sua cabeça com óleo. O óleo ou azeite na Bíblia, meu irmão, é o mais comum, o mais conhecido como símbolo do Espírito Santo. Quando o óleo era usado no Antigo Testamento, falava de utilidade, frutificação, beleza, vida e transformação. Que o Espírito Santo toque em todas as áreas da sua vida nessa noite. Aonde estiver algo precisando ser mudado, é como o rio de Ezequiel, onde essa água passar, que haja vida. Eu não sei o que morreu na sua vida, eu não sei o que está morto na sua vida, mas o rio de Deus está passando nessa noite aqui. E aonde esse rio passa, tem vida. Eu não sei em que área da sua vida morreu, o que está seco, o que parou de produzir, mas nessa noite o rio de Deus está passando aqui. Abra sua boca, glorifique a Ele. O Espírito Santo também é comparado como o vento. Atos 2:2: o vento veio do céu e encheu toda a casa. O vento também é o símbolo do Espírito Santo. Ele sopra em direção que Ele quer. O Espírito de Deus, Ele está soprando nessa noite aqui. O Espírito de Deus está soprando em vidas nessa noite aqui. Eu não sei como você está, mas o Espírito de Deus está soprando a sua vida nessa noite aqui. Saia daqui hoje melhor do que você entrou. É inadmissível você sair da maneira que chegou. O Espírito Santo também é como roupa. Juízes 6:34: o Espírito do Senhor revestiu Gideão. O Espírito do Senhor também é como uma pomba. Como pomba, o símbolo significa brandura, doçura, inocência, suavidade, paz, pureza e sensibilidade. O Espírito Santo, ele é sensível nessa noite aqui. O Espírito Santo, ele quer ouvir. Eu quero orar com você agora e dizendo que o Espírito Santo, ele também é como fogo. O Espírito Santo, para fechar aqui, presta atenção, ele é como penhor. Efésios 1:14 diz assim, olha, e eu já vou orar com você. O que o penhor da nossa herança para a redenção e da possessão de Deus para louvor e sua glória. Penhor significa garantia, objeto que se dá garantia de uma vida. O Espírito Santo nos foi dado como garantia das promessas da vinda vindoura. O Espírito Santo, ele também é como selo. Nos tempos bíblicos lá de Efésio, ou de Éfesos, um dono de uma fazenda, um fazendeiro, um comerciante, ele ia no depósito de madeira, ele comprava a madeira, ele selava com o seu dedo,
com o seu anel. E dizia: depois, quando eu precisar, o meu servo vem buscar. Quando aquele senhor precisava da madeira, ele mandava o servo ir buscar a madeira. O servo chegava lá, não tinha nota fiscal, não tinha QR Code. O servo chegava lá e dizia assim: eu vim buscar a madeira do meu senhor. Ele sabia qual era o selo do seu senhor. Ele ia nas madeiras seladas que o seu senhor havia selado com o seu anel. Ele pegava a madeira e levava. A qualquer momento o Senhor virá, irmãos. Tudo está se cumprindo. O Espírito Santo vem buscar a igreja com o Senhor. Só aqueles que foram selados por Ele subirão de encontro ao Senhor nos ares. Se você ainda não foi cheio, se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, se constranja e diga: eu não posso sair daqui hoje sem ser batizado com o Espírito Santo, eu não posso sair daqui hoje sem ser cheio, a minha vida tem que mudar. Eu quero hoje ser uma bênção, eu quero que esse congresso seja um divisor de água na minha vida, o antes do Pentecoste e o depois. Eu quero sair daqui cheio.